Boa noite, professor. Boa tarde, final de noite, começo de noite aí. Eu queria conversar um pouco sobre tática. Quando chega a escalação, eu entendo que parece um 5-3-2, Dois, e três. 2-3, e aí vai variando, né? E em um certo momento vira um 3-4-3, onde você tenta propor esse jogo. É, eu queria que você explicasse um pouco o posicionamento da Roque, que quando ela chega, ela se destaca no ex-rival jogando de 9 entre as duas zagueiras, e é uma mulher de muita força física, de muita altura, que pode fazer esse papel dentro da área, e aqui ela está jogando de lado, aberta, para poder dar essa puxada. Explica um pouco o posicionamento da Roque e o que é que você quis com esse esquema e tantas variações, né? Esse é um grupo riquíssimo a título de variações. Eu sou um treinador muito feliz e um afortunado por ter esse tipo de grupo. Hoje, por exemplo, você consegue analisar que a Cássia fez nesse jogo pelo menos 4 a 5 posições. Ela faz o movimento como 9 de referência inicialmente, porque nós queríamos explorar as ações de velocidade, isso aconteceu muito bem, e sua mobilidade. Depois de um momento eu a coloco por dentro, fechando as ações do meio campo, nesse 5-2-3 no segundo tempo. Em um momento a gente faz um 5-3-2 para não sobrecarregar a Ângela, que estava fazendo boas coberturas dos dois lados. Num terceiro momento eu a coloco pelo corredor lateral esquerdo, para ajudar numa recomposição lá. Num quarto momento ela vem para o corredor lateral direito fazer isso daí. Hoje eu termino o jogo perguntando, e aí, você defende, faz gol também? Faz goleira também? Porque ela é sensacional. Sobre a Roque, ela tem essa versatilidade. Já no próprio rival, ela me chama muito a atenção, principalmente no jogo. Inclusive foi aqui o jogo, a final, mais ou menos 70 do segundo tempo, era isso na final. Ela puxa uma transição ofensiva do meu lado, ela com a bola. A Ari tinha acabado de entrar, uns 20 minutos, talvez, num retorno, estava mais fresca, num retorno defensivo. Ela dá tapa na frente, vai com velocidade, chega lá. Fez isso no Grêmio, fez isso no jogo de hoje. Nesse jogo, especificamente, ela não estava como ponta a ponta. Ela estava num ataque de meio espaço. Então era Cássia, Roque e Dan. Dan tinha que pesar para cá. Chegava algumas vezes, algumas por temporizar um pouco mais nas ações defensivas, faltava um time para chegar lá. Mas a ideia desse 3-4-3 era que ele virasse um 3-3-4. E aí sim, havendo uma movimentação específica de flutuação entre Roque, a Raquel e a Martins. Elas tinham um comportamento específico que foram montados especificamente para o jogo do Palmeiras. E a Roque, por essa versatilidade, ela ajuda muito, usa as duas pernas, tem muito força, tem potência, boa imposição, boa batida de gol, então isso ajuda. E aí, quando eu vou para o time também, me facilita trabalhar com essa equipe. A Dan, por exemplo, começa fazendo essa movimentação como ala, já jogou com a gente de ponta. Quando eu vou fazer as trocas, a Roque já estava um pouquinho mais fadigada, eu jogo a Dan para a ponta. É isso que a gente vai trabalhando. Eu tenho um trabalho que a característica dele é circunstancial, então eu preparo a equipe para identificar o momento do jogo e identificar as diversidades do adversário e a partir daí fazer um jogo mais rápido, mais transicional, mais de posse, fazer uma defesa mais em bloco, de pressão alta. Basicamente é isso, a explicação do um pouco do que a gente pensa. Eu quero trazer aqui um fato que é importante. O Bahia, ano passado, escalou uma montanha imensa no jogo da Fonte Nova contra a Ferroviária, que era um time muito difícil. A gente veio para cá, foi um jogo de manhã, se não me falha a memória, 11 da manhã. A gente ganhou 3-1 da Ferroviária. E aí hoje a gente vai pegar uma outra montanha. Pegou uma outra montanha, que era o Palmeiras, e de novo com o apoio da torcida. E a gente não conseguiu vencer, mas também não cumpriu a expectativa negativa que se tinha. Que aí, remetendo à minha pergunta de feira, eu disse, olha, a gente jogou contra um time factível e deixou escapar o triunfo. E hoje a gente jogou contra um time que era uma montanha muito difícil de ser escalada, e a gente hoje saiu com o nosso primeiro ponto, que a gente ou ganha ou perde, isso é bom. Qual a importância de jogar aqui em Salvador, não desmerecendo Feira, que é uma grande praça, mas qual a importância de jogar aqui em Salvador com o apoio e o carinho do torcedor do Bahia? Bom, primeiro agradecer ao torcedor do Bahia, é sempre muito diferente jogar com eles. Como eu falo com frequência, é a torcida que mais vibra e vibra muito, e apoia muito.
a importância ela está em todos os lances. Você vê assim no final alguns gases das atletas puxando um pouco mais, você fala, se não tivesse torcedor não chegaria. Se não tivesse torcedor não tinha esse ímpeto. Então é muito importante. É importante que o Bahia cada vez mais busque novas praças, sim, para cada vez mais haja um consumo do futebol feminino. Porém, estar em Salvador, todo o processo fica relativamente menos desgastante. O ano passado, a gente jogando com menos frequência aqui, era como se nós jogássemos fora todos os jogos. Porque se você for entender a logística para sair daqui e para a Feira de Santana, que é um local que o torcedor acompanha, é um local que nós somos muito bem recebidos, o Bahia faz de uma maneira que nós tenhamos toda a acessibilidade, toda a infraestrutura necessária, mas há um desgaste. Isso ele existe. Quando tu traz sobre o Grêmio, e tu fala super acessível, algo assim, não lembro qual foi o termo exatamente, o Grêmio ele é uma equipe que quando você olha no papel tem atletas fantásticas. Jéssica, treinadora, muito boa, está se reformulando e é uma equipe muito boa. A acessibilidade, eu tinha respondido na tua outra pergunta, ela é muito subjetiva nisso. Porque do outro lado, tu tem um time que está tentando se erguer, muita mina com muita vontade. Tu pega a entrevista da... Putz, me fugiu o nome, que fez os 2 gols. Da Pini. Inclusive jogou muito bem. A Pini falou, nós viemos para aproveitar as oportunidades. E de fato eles aproveitaram. A gente teve 75% de posse de bola. E aí o que nós falamos, isso não se converteu, não se reverteu em gols. Então, jogar em Salvador, todo o processo é muito mais fácil. E aí, jogar na Fonte Nova, gramado é muito bom, Pituaçu, gramado muito bom, estrutura é muito boa, a título de, por exemplo, nós estamos aqui agora numa sala com ar-condicionado, vocês confortáveis, o som sendo inibido para que não atrapalhe as entrevistas. Isso é importante. Eu vejo que não só no Bahia, nós temos visto muitas praças gerando problemas. Tivemos, por exemplo, a goleira do Grêmio agora com entorse de tornozelo, uma coisa absurda. Então, é necessário refletir um pouco mais, porque eu vejo muitas das vezes profissionais no futebol masculino reclamam dos campos, e com razão. E no futebol feminino, os campos ainda... Os campos que eles reclamam são os campos que nós gostaríamos de jogar hoje. É engraçado isso. E não que não tenha que reclamar, tá? Mas é que nós tenhamos que olhar para o futebol feminino ainda com mais carinho. Entendemos todas as diferenças, entendemos ainda de uma dificuldade de autossustentação por conta de ainda não ser um produto que as pessoas consomem, mas é aquele negócio. Não consomem porque não tem estímulo para não consumir, ou não estimulamos para não consumir porque não consome. E fica nessa dualidade. Eu acho que vale a pena aí um pensamento e um olhar um pouquinho mais sistêmico, que transcende só a Bahia, que vai a título nacional, de outras equipes, de pensar em como fazer uma liga um pouquinho mais atrativa. Você vê, por exemplo, a Kings League, que entrou agora no cenário nacional, e como já tem tido público, por que a gente não olha, tenta entender como fazer com que isso vire um show, vire um entretenimento? Eu acho que esse é o meu olhar, mas sim, jogar em Salvador é algo bem gostoso e ainda nos facilita, embora Feira de Santana tenha sido bem agradável também.